Hoje é dia da gente falar de um personagem histórico muito assim, como eu posso dizer, maquiavélico, sabe? Conspirador, golpista. Calma, a gente não tá falando do cara lá do Brasil não, do Bolsonaro. Mas a gente tá falando de um personagem muito importante para a história de Portugal, querendo ou não. Vamos falar de um dos maiores conspiradores e vilões da história de Portugal, segundo quem? Segundo a minha opinião, Ana Vitória Ritamoso. Mas vocês vão entender o porquê eu dei o título de maior vilão da história de Portugal para o nosso personagem. E além dele ser um dos maiores vilões da história de Portugal, posso dizer também que ele era assim um inimigo quase que direto do nosso mocinho Dom Pedro I para nós brasileiros e Dom Pedro IV para os portugueses. Estou falando desse carinha aqui. Eu sei que ele tá com uma carinha fofinha, bonitinha aqui. Mas vamos trocar. Troca aí, produção. Bota a cara do nosso maquiavélico aí. Então você já conhece a carinha dele? Não conhece? Tu tá marcando bobeira. Vamos falar de Dom Miguel I de Portugal. Irmão do Dom Pedro I para nós brasileiros. Filho da Carlota Joaquina. E as más línguas vão dizer que ele não era filho de Dom João. E mais pra frente vocês vão entender um pouquinho mais da história desse personagem de Dom Miguel, até porque conforme eu fui estudando a história dele, cara, o pouco que eu estudei, confesso, né, porque é muita coisa, o maluco já nasceu com tudo para ser um vilão conspirador de Portugal e se bobear do mundo, tá ligado? Porque se desse corda para ele, ele dominava o mundo. Então, cara, vamos falar um pouquinho da história desse personagem de hoje, dando continuidade à história de Portugal. No vídeo passado eu falei de Dom Pedro IV, né, ou o rei soldado, né, falei um pouquinho ali da história dele, que ele também se tornou rei de Portugal, por isso que ele é chamado de Dom Pedro IV, né? Porque antes dele veio uma pancada de Dom Pedro. Eu falei, né, como ele chegou até o trono português, né? Que ele lutou contra o seu irmão em favor da sua filha e tudo mais, aquela conspiração toda, a guerra civil portuguesa. Falei um pouco na ótica de Dom Pedro. Agora eu vou falar na ótica de Dom Miguel. E no vídeo posterior a esse, vamos falar na ótica de Dona Maria da Glória, que vai ser, né, Maria II de Portugal, a princesa, né, filha de Dom Pedro, que vai se transformar em rainha e vai governar Portugal. Então, gente, vocês já sabem o que fazer, né? Então a gente vai viajar no tempo e vamos lá para a Europa, lá pelo século XIX, por aí, entende? Então você sabe que essa viagem vai ser longa, então pegue a sua água, sente, deite, fique em pé, agachado, deitado no chão, pega um biscoitinho, um suco, porque essa viagem vai valer muito a pena. E vou te mandar um papo reto. Antes de começar, me valoriza, tá? Porque eu tô gravando esse vídeo aqui no sábado de carnaval, no calor do Rio de Janeiro. Não viajei porque tô trabalhando também, estou gravando pra vocês e daqui a pouco tô gravando cedo, porque daqui a pouco vai passar um bloco de carnaval aqui na pista e com certeza vai fazer um barulho danado. Então tô adiantando esse conteúdo pra vocês, me valoriza, porque eu acordei cedo só pra gravar esse conteúdo pra você, tá? Então, pô, me dá essa moral aí, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo, que você não vai se arrepender, beleza? Então, cara, já falei demais. Então, sem muita enrolação, vamos partir pro vídeo, vamos lá. Lá na introdução do vídeo, cara, vamos falar de Dom Miguel I. Você acha, cara, que teu pai, que a tua mãe, assim, viajaram na hora de colocar um nome pra você, que teu nome ficou muito grande, teu nome ficou muito estranho, porque tu não viu o nome dessa galera aqui das antigas, tá ligado? Porque se liga, ó, o nome do maluco é Miguel Maria do Patrocínio João Carlos Francisco de Xavier. Aí já errei. Miguel Maria do Patrocínio João Carlos Francisco de Assis Xavier de Paula Pedro de Alcântara Antônio Rafael Gabriel Joaquim José Gonzaga e Evaristo, tá bom? Tá bom pra você? Mas ele passou pra história, cara, como Dom Miguel I, simples. Mas ele também é conhecido na história de Portugal como o tradicionalista, como usurpador e como absolutista. Até porque vocês vão entender mais pra frente o porquê que ele recebeu esses nomes, né? Porque ele estava encabeçando esse golpe aí, essa guerra civil portuguesa. Então, para início de conversa, cara, o nosso personagem, ele nasceu no dia 26 de outubro de 1802. E como você sabe, né, já cansei de dizer que ele era irmão de Dom Pedro I, né? Ele era o irmão caçula.
E ele também, né, participou daquela vida movimentada ali da corte portuguesa quando vieram para o Brasil. Então ele, juntamente com seu irmão, cresceram aqui no Brasil, né, mais precisamente no Rio de Janeiro, até o momento que ele partiu para Portugal novamente com a sua família. Apenas Dom Pedro I ficou aqui, e você já tá careca de saber disso, certo? A história do nascimento de Dom Miguel é cercada de fofoca, meu irmão. Na moral, historiadores vão dizer, né, que ele não era filho de Dom João. Outros vão dizer que isso aí é tudo mentira, que era tudo fofoca. Então vão dizer que Dom Miguel foi fruto de uma traição de Carlota Joaquina. Dom João confirmou essa história de que ele teria sido fruto de uma traição. Até porque nesse período em que ela ficou grávida, até o nascimento de Dom Miguel, a rainha e o rei estavam separados, né? E foi justamente nesse momento que Dom Miguel foi concebido, né? Falei bonito, concebido. Então, segundo as teorias, né? Segundo as fofocas e as más línguas daquela época, a galera vai dizer que Dom Miguel seria filho do Marquês de Marialva, ou até mesmo do jardineiro do palácio, tá ligado? Então, assim, não sabe nem quem é o pai verdadeiro da criança, né? Então, assim, Dom João tava cheio de galhada, não passava nem na porta. Mas no final das contas, Dom João acabou reconhecendo Dom Miguel como seu filho. E vale destacar que Dom Miguel não era o filho assim favorito de Dom João. Dom Pedro, podemos dizer que ele era o mais favorito de Dom João, mas não era favorito da mãe. Já Dom Miguel não era favorito do pai e era favorito da mãe. Agora, falando da vida política de Dom Miguel, que vai ser muito importante, como eu disse, né, Dom Miguel ele veio para o Brasil juntamente com a família real e depois ele retornou a Portugal por causa daquele trâmite todo, né, que a galera tava perturbando a cabeça de Dom João para que ele voltasse, né? As cortes de Lisboa já estavam chateadas com Dom João, o absolutismo português tinha caído, agora uma nova constituição tinha sido feita, então o rei tinha que jurar a constituição. Então Dom Miguel ele chega nesse momento delicado para a história de Portugal, delicada assim na questão política, né, e do absolutismo português e no governo do seu pai. E ele foi muito chateado que o pai, ele jurou a Constituição, né, ele aceitou, né, não por livre e espontânea vontade, né, mas por uma grande pressão. E ele foi contra aquilo tudo, tá ligado? Então ali já estava nascendo um germezinho conspirador. Tanto que em maio de 1823, Dom Miguel liderou um grupo militar contra o regime parlamentar, entende? Para derrubar esse regime, derrubar a nova Constituição e restaurar o absolutismo português e centralizar novamente o poder na mão de Dom João. E esse movimento militar que Dom Miguel liderou ficou conhecido com esse nome aqui. E depois disso, cara, ele virou o generalíssimo do exército português. Eu nem sabia que tinha esse nome, tá ligado? Que tinha essa patente, sei lá. E sabe com quantos anos ele fez isso? Eu não vou nem falar, cara, porque dá até vergonha. Ele fez isso aí, acho que entre 22 ou 23 anos, tá? Se você é uma pessoa que tem 23 anos, como eu, e tá aí, pô, não quer nada com nada, não sei o que, irmão, lembre-se que na sua idade, Dom Miguel já tinha dominado o exército português, tá? Só pra tu ficar ciente. Porém, a galera mais tradicional e que estava de acordo com o regime parlamentar e a dissolução do absolutismo não ficou contente com a restauração do absolutismo e começaram a conspirar contra Dom Miguel e foram responder à altura, né? Meio que fizeram um contra-ataque, né? Meio que revolucionário ali para impedir Dom Miguel. E Dom Miguel, como já era assim generalíssimo do exército português, foi lá e respondeu, colocou o tanque na rua e foi atrás da galera. Só que aí, cara, a galera tava vendo aquela movimentação e Dom Miguel se criando ali no governo português e foi em cima de Dom João e perguntaram: irmão, tu tá morto? Tu tá morto que tu não tá vendo teu filho aprontando todas aqui em Portugal. Tu não vai fazer nada, irmão? Obrigaram o Dom João basicamente a fazer alguma coisa. Então ele tirou, né, Dom Miguel do cargo ali do generalíssimo do exército português e de quebra exilou seu filho também. E é aquela coisa, o cara saiu de cena por enquanto, porque o nosso personagem maquiavélico e conspirador vai voltar. Mas antes da gente dar prosseguimento à história de Dom Miguel, eu vou parar para molhar um pouco as minhas palavras, né? Até porque tá um calor. Irmão, são 9h11 da manhã e já tá um calor assim de 40 graus no Rio de Janeiro, tá? Então assim, beba bastante água, tá? E vai ser o tempo de você deixar o seu like, de você se inscrever e ativar as notificações também, enquanto eu dou um golinho aqui na minha água. Fez tudo que eu pedi? Então a gente pode prosseguir, tá?
e beba sua água também. Então Dom Miguel ele foi exilado, foi viver lá na corte de Viena, quando recebeu a notícia de que seu pai tinha morrido, tá ligado? Aí beleza, né? O trono português não poderia ficar sem o rei, certo? Então a sua filha, né, a filha de Dom João, Dona Isabel Maria, assumiu como regente. E aí ela comunicou a Dom Pedro, que estava aqui no Brasil também vivendo uma questão política muito complicada, delicada aqui no Brasil, né? A galera já não estava gostando muito da cara dele aqui. Então ela mandou o papo para Dom Pedro, tipo assim, irmão, o velho morreu, você precisa vir aqui assumir o trono português, porque não tem ninguém, né? Dom Miguel está exilado, é melhor deixar ele lá para evitar maiores problemas, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai vir aqui ou você vai ficar aí no Brasil? Aí Dom Pedro recebeu a notícia da morte do pai e recebeu a notícia de que ele tinha que ir lá assumir o trono. Só que aí, cara, Dom Pedro era imperador do Brasil naquele momento. E aí ele teve que responder a sua irmã, falando basicamente que ele era o imperador do Brasil e não tinha como ele ir assumir o trono português. Ele abdica do trono português em favor da sua filha Maria da Glória, que se tornaria Maria II de Portugal. Só que aí que nosso personagem vai entrar. E aí Dom Pedro, ele vai e se comunica, né? Manda um WhatsApp para Dom Miguel com a seguinte mensagem: olha, eu sei que você tá exilado aí, eu sei que você tá vivendo a sua vida em paz, mas eu sei que você gosta da questão política de Portugal e eu não posso me envolver nesse momento em Portugal. Estou com problemas no Brasil. Teria como você ser o noivo da minha filha e o regente até ela se tornar rainha na idade certa? Só que Dom Pedro também espertamente fez o quê? Olha, Dom Miguel, tem algumas condições para você voltar para o reino de Portugal e assumir como regente. Você vai ter que jurar uma constituição que eu estou fazendo e enviando para Portugal, tá bom? E aí Dom Miguel aceitou todas as condições, né? Aceitou e jurou a constituição ainda lá em Viena, tá ligado? Ele foi lá, falou, olha só, eu aceito a Constituição, e quando ele chegou em solo português, ele jurou novamente a Constituição. Pouco tempo depois, Dom Miguel já colocou as suas garrinhas para fora. O que ele fez, Ana? Cara, ele descumpriu a Constituição, ele pegou e rasgou a Constituição, basicamente, elegeu novos ministros, dissolveu a Câmara e chamou as Cortes de Lisboa para o quê? Para decidir o futuro de Portugal, para decidir quem seria o rei ou a rainha de Portugal. Aí o que as cortes fizeram? Elegeram, né? Aclamaram Dom Miguel como o novo rei de Portugal e falaram assim: essa Constituição não vale de nada. E você sabe muito bem que ele restaurou o absolutismo lá com Dom João, e ele fez a mesma coisa. Ele restaurou o absolutismo. Agora ele era o rei absoluto de Portugal, ou seja, ele simplesmente ignorou todos os planos, todos os acordos que ele fez com o seu irmão e com a sua futura esposa, né? Ele olhou e falou: eu não vou ser um mero regente de Portugal, não, meu amor. Eu vou ser o rei absoluto de Portugal. E foi justamente isso que ele fez. Agora, só para você se localizar temporalmente na questão das datas, Dom Miguel, ele foi regente da sua sobrinha barra noiva de 1826 até 1828. E ele governou Portugal como rei de 1828 até 1834. E foi justamente no seu reinado, cara, que vai acontecer um dos eventos mais importantes, cara, para a história ali de Portugal, que vai ser a Guerra Civil Portuguesa, que vai ser entre Dom Miguel e Dom Pedro, né? Dom Pedro vai defender, né? Ele mete o pé do Brasil, ele abdica do trono brasileiro e vai atrás do trono português em favor da sua filha e contra Dom Miguel. Então Dom Miguel vai lutar contra o seu irmão e contra a sua sobrinha, basicamente, para se manter no trono. E é importante dizer que Dom Miguel, ele alcançou uma certa popularidade ali em Portugal, cara, principalmente com a nobreza e com os militares. Então a galera também que se opunha à Constituição que Dom Pedro tinha feito também foi para o lado de Dom Miguel. Porém, muita gente estava descontente com isso, principalmente o seu irmão e a sua sobrinha. Então Dom Miguel já tinha uma certa popularidade dentro do reino de Portugal, e ele foi buscar a sua popularidade e o seu apoio fora também. Tanto que o Papa reconheceu o governo de Dom Miguel, os Estados Unidos reconheceu também, só que os americanos naquele momento estavam reconhecendo qualquer pessoa, né, qualquer reino, para evitar conflitos, e também a Espanha reconheceu
reconheceu Dom Miguel como rei absoluto de Portugal. Então Dom Pedro, vendo aquela situação, aquela movimentação política toda que o seu irmão estava fazendo em Portugal, ele abdicou do trono brasileiro em favor do seu filho Dom Pedro II e partiu para Portugal ao lado da sua filha e para reunir, né, a galera, né, o apoio e o maior número de soldados para lutar contra o seu irmão. Até porque o exército português estava muito forte naquele momento, né, com Dom Miguel. Então ele junta ali as forças, né, com a galera da Irlanda, com a galera da Grã-Bretanha, consegui falar finalmente o nome desse país. Então ele junta a força com essa galera aí e parte para Portugal para lutar contra o seu irmão. E a luta entre esses dois irmãos vai se dar um nome de Guerra Civil Portuguesa, que vai de 1831 até 1834. Como eu falei pra vocês, né, Dom Pedro, ele consegue reunir um número ali de homens, né, para lutar ao seu lado, consegue algum dinheirinho, algumas armas, porém o exército português, né, liderado por Dom Miguel, era muito forte. Mas mesmo assim, ele resiste até o final da guerra, tá ligado? Ele luta ali ao lado dos soldados, ficava ali nas trincheiras, ia para o campo de batalha. Ele consegue o apoio depois da França, da Grã-Bretanha e também da Irlanda, né? A França acaba se juntando a esse grupo. Então depois que esse grupão se une a Dom Pedro, cara, Dom Miguel, ele se vê enfraquecido e se vê sem saída, tá ligado? Então ele foi forçado a abdicar do trono português em favor da sua sobrinha, né? Que seria de fato a herdeira ali naquele momento. Então ele acaba perdendo a guerra civil, né? Contra o seu irmão e contra os aliados de Dom Pedro, e ele abdica. Agora vamos esperar o carro do ovo passar aqui na rua, né, para não atrapalhar o vídeo. Então Dom Miguel, ele é derrotado, ele abdica do trono e ele é novamente exilado. E no dia 19 de dezembro de 1834, cara, Dona Maria II de Portugal vai fazer uma lei, cara, que ficou conhecida como a Lei do Banimento, que dizia basicamente o quê? Dom Miguel e os seus descendentes jamais poderão assumir o trono português. Eles estão banidos de Portugal e também da sucessão do trono. Ou seja, Dom Miguel jamais voltaria para Portugal. E além disso, cara, foi tirado vários títulos de nobreza de Dom Miguel também. Então Dom Miguel, cara, ficou no exílio até o século XX, tá ligado? Ele e os seus descendentes. Então, após a derrota, cara, de Dom Miguel para o seu irmão ali em 1834, ele é exilado. Em 1834, ele parte para o exílio, né? Ele fez uma parada ali na Itália, depois na Grã-Bretanha e depois, finalmente, o seu exílio até a morte foi na Alemanha. E em 1851, lá no exílio, ele se casa com a princesa Adelaide, cara, que eu não vou nem pronunciar o sobrenome dela porque aí não dá, tá ligado? Aí vocês vão sair do vídeo. Então ele se casou com essa princesa, com quem teve 6 filhos. Mas no total ele teve 9 filhos. Ele teve assim uns filhos fora do casamento também, antes de se casar. Mas ele teve apenas um filho homem. E em 1866, cara, ele morreu aos 65 anos, tá ligado? Então ele nunca voltou a Portugal, tá ligado? E ele foi até sepultado num convento lá. E ele só vai voltar para Portugal depois de morto, tá ligado? Quando chegou a República, o seu corpo foi levado para Portugal e sepultado aí no Panteão dos Bragança. Então, concluindo a história de Dom Miguel, cara, até hoje ela é muito debatida. Até porque tem a ala miguelista que vai dizer, cara, que Dom Miguel, ele era sim o herdeiro legítimo do trono português naquele momento. Até porque tinha uma questão, cara, política de que qualquer rei, príncipe que levantasse armas contra Portugal automaticamente perderia o direito ao trono. E isso aconteceu com Dom Pedro quando ele declarou a independência do Brasil. Ou seja, ele levantou armas contra Portugal. Então ali naquele momento ele tinha perdido totalmente o direito, ele e sua descendência, de chegar ao trono português, de governar Portugal. Então na ala miguelista eles defendem muito isso, de que Dom Pedro e a sua filha não tinham que governar nada, e se Dom Miguel. Então Dom Miguel, ele tem essas duas feições. Muitos vão defender e gostar de Dom Miguel, e outros vão simplesmente detonar. E até hoje, cara, se bobear, ele é visto como um grande vilão para a história do Reino de Portugal e para Dom Pedro I, né, Dom Pedro IV. Então, gente, basicamente é isso, tá? Esse vídeo ficou muito grande, entendeu? Porque eu falei, eu não vou fazer a parte 1 e a parte 2 da história de Dom Miguel.
vou falar logo tudo. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que o vídeo ficou extremamente longo, mas é porque eu não queria dividir na parte 1 e parte 2, né? Até porque a gente precisa dar continuidade à história de Portugal. E agora a gente vai falar, né, no próximo a respeito do governo de Maria II de Portugal, né? A filha de Dom Pedro IV, né, para os portugueses e para nós o primeiro, e ali sobrinha de Dom Miguel, né, e ela vai governar aí por um bom tempo em Portugal. E já adianto que já a gente vai encerrar, né, a nossa série de vídeos a respeito da história de Portugal e vamos iniciar a história de um outro país, da sua fundação e tudo mais. Até porque, se eu não me engano, já faz 3 anos que eu estou abordando a história de Portugal, mas ela já está chegando ao fim, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu não vou me delongar mais aqui. Então, se você gostou, quiser deixar o seu like, deixe o seu like, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, me siga nas redes sociais, no meu Insta pessoal, no meu Insta de história e no TikTok também, tá? E é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!